não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E agora, o 19 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, vem depressa. Diz o texto: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, estão ouvintes da palavra de Deus. Você que está ouvindo este som nesta noite, saiba de uma coisa: a vida de uma pessoa depende das decisões que ela toma na sua vida. A vida de uma pessoa, a história de uma pessoa, o sucesso de uma pessoa vai depender das decisões que ela venha tomar na sua vida. Se ela toma uma decisão certa, então ela está caminhando para uma vitória certa. Se ela toma uma decisão errada, então ela está correndo um grande risco de fracassar na sua vida. A vida desde a antiguidade que é assim. Todos aqueles que tomaram uma decisão certa, verdadeira, correta, com certeza conseguiram alcançar status, posições. Por quê? Porque o caminho da verdade sempre será o caminho verdadeiro, que traz sucesso para aqueles que verdadeiramente reconhecem de que precisa andar nesta verdade. Esta noite nós estamos diante de 2 textos da palavra de Deus. Um homem tomou uma decisão errada, o outro tomou uma decisão acertada. O homem que tomou a decisão errada era um jovem que diz o texto que era um jovem rico. Ele possuía muitos bens, e ele de repente sente o desejo de se aproximar do Senhor, sente o desejo de conhecer a Jesus, sente o desejo de receber a salvação. E diz o texto que ele vai até Jesus, e chegando até o mestre, ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem, apesar da sua riqueza, apesar dos seus bens, apesar das suas posses, ele se sentia carente, ele se sentia vazio, faltava alguma coisa na vida dele, e isso era Jesus na vida dele. E então ele sente esse desejo, ele sente essa sede, ele sente essa vontade, e ele vê que tudo que ele tinha de nada adiantava se ele não tivesse um encontro genuíno com Jesus. Então diz a palavra de Deus que Jesus respondeu àquele homem, quando ele disse: bom mestre, Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Irmãos, aquele homem, ele pensava que com esta palavra, com essa expressão, de colocar Jesus como uma pessoa boa, ele ia sensibilizar Jesus. Mas Jesus não se deixa sensibilizar por palavras, por mais bonitas que sejam.
Porque Jesus sabe não apenas o que a pessoa está expressando, mas ele conhece o coração. Ele sabe o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. E muitas vezes o homem abre a boca para falar uma coisa, mas no seu coração está desejando outra. Aquele homem disse: bom mestre, e Jesus disse: bom não. Bom só há um, que é Deus. E então Jesus vai e faz um questionamento com ele. E pergunta a ele: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. E aquele homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esta expressão, irmãos, esta resposta deste jovem nos dá a entender de que ele era um jovem que conhecia a palavra de Deus. Ele era um jovem que certamente os seus pais devem ter levado à igreja. Ele deve ter ouvido muito falar do evangelho. Ele deve ter aprendido a palavra, mas tinha uma coisa que faltava na vida dele. Porque não basta apenas conhecer, mas é necessário praticar a palavra do Senhor. E pelo que nós observamos aqui, aquele homem conhecia todos os mandamentos, sabia da palavra de Deus, que não deveria matar, não deveria roubar, mas deveria honrar os seus pais, para que o tempo de vida fosse prolongado aqui na terra. Mas isso ainda não era suficiente para que ele realmente fosse alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E o texto vai mais adiante, dizendo: ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos queridos, meus amados ouvintes da palavra de Deus, Jesus olha para aquele homem e ele percebe que aquele homem estava preocupado com os seus bens materiais, aquele homem estava preocupado com o que ele possuía, aquele homem estava preocupado com a sua riqueza. Jesus, ele não proíbe que o homem seja rico, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele quer ver a riqueza do seu povo, mas o que Jesus não quer é que o homem coloque o dinheiro, coloque os bens, coloque as propriedades, coloque as coisas materiais na frente do Senhor. Não, em primeiro lugar, a Bíblia diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Este homem tomou uma decisão equivocada, porque ele precisava reconhecer de que deveria seguir a Jesus. E então os discípulos que estavam ali ficaram perplexos, ficaram preocupados, porque eles ficaram pensando, os discípulos: e agora, como é que vai ser? Se de fato um rico não pode ser salvo? E Jesus vai e dá uma instrução para aqueles discípulos. O texto mais adiante vai dizer: e Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis aos homens são possíveis aos olhos do Senhor. Aleluia! Porque se aos olhos das pessoas é impossível que um camelo passe por o fundo de uma agulha, Jesus disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se o homem, mesmo que ele tenha toda a riqueza deste mundo, mas no dia que ele se arrepende, no dia que ele confessa, no dia que ele reconhece que ele precisa de Jesus, certamente a sua riqueza não será levada em conta, mas ele terá a maior riqueza da vida que uma pessoa pode ter, que é ter a pessoa de Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. Irmãos queridos, uma decisão equivocada deste homem. Mas nós lemos um outro texto do homem chamado Zaqueu, que também sentia o desejo, a vontade, ele queria ver o mestre, mas ele tinha dificuldade, porque ele era um homem de muita influência na sociedade, ele era um homem rico também, ele era o maioral daquela
daquela sociedade, mas ele era um homem que estava sendo perseguido, porque ele era um cobrador de impostos, e como cobrador de impostos naquela época, ele já tirava mais do que devia das pessoas. Os irmãos sabem que mesmo nos dias atuais, quantos e quantos, que cobram impostos por aí, às vezes não fazem cobranças indevidas, e aquele homem fazia esta cobrança indevida, e as pessoas não gostavam dele, e ele também era perseguido. Então um dia ele percebeu que precisava ter um encontro com Jesus, e ele ouviu falar que Jesus passaria por ali, mas ele, apesar de toda a sua riqueza, apesar de todas as suas posses, apesar da sua posição social, ele era uma pessoa de pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus, porque a multidão era muito grande, mas ele pensou, eu vou subir numa árvore, eu preciso tomar uma decisão, e ele tomou a decisão, levou lá alguma coisa e subiu naquela árvore, e ficou esperando o mestre passar. E o texto vai nos dizer que Jesus passou por ali, e eis que o homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar o mestre. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Zaqueu não disse o nome dele para Jesus, ninguém sabia que Zaqueu estava escondido naquela árvore, mas Jesus é aquele que conhece o nosso nome, ele sabe onde nós moramos, ele sabe o que gostamos, ele sabe o que nós vestimos, ele sabe como que se passa no nosso coração. Jesus conhece o ser humano mais do que o próprio ser humano, e ele, olhando para cima daquela árvore, ele disse: desce, Zaqueu, porque hoje convém que eu vá até a tua casa. Quem sabe hoje Jesus pode estar dizendo: eu quero ir até a tua casa pode ser a tua família, a tua casa pode ser o teu coração, a tua casa pode ser você como templo e morada do Espírito Santo. O Senhor quer entrar na tua casa, o Senhor quer entrar na tua vida, o Senhor quer transformar a tua vida. Zaqueu entendeu isso, e Zaqueu, diz o texto, que ele desceu com muita alegria. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria aquele convite. Irmãos, não tem coisa melhor do que realmente receber um convite de Jesus, de entregar a vida para o Senhor Jesus. E Zaqueu, apesar de todo o conhecimento e posição social dele, ele reconheceu de que nada adiantaria se não fosse reconhecer que Jesus Cristo seria o Senhor de sua vida. E diz a palavra de Deus que todos que viram isto murmuraram, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Jesus, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Jesus quer você que está aí nesta noite, que pensa que não tem mais jeito, que pensa que não tem saída, que pensa que não há alternativa. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo é a alternativa para mudar a tua história. Hoje você precisa abrir o coração, reconhecer: Jesus quer entrar na tua casa, quer entrar na tua vida. Mas normalmente quando Jesus entra na vida das pessoas, muitas pessoas que estão ao redor, muitas vezes elas começam a criticar, começam a falar mal, começam a dizer coisas por coisas, mas saiba de uma coisa: isso de nada adianta, porque o mais importante é você e Deus. Não é o que as pessoas pensam de você. Não importa o que as pessoas vão pensar a seu respeito, o que importa é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O que importa é que naquele dia, quando Jesus voltar, ele possa levar você para morar eternamente lá no céu. Essa decisão só quem pode tomar é você. Ninguém pode tomar essa decisão por você, e esta noite você pode fazer isso. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E diz o texto da palavra de Deus: entre mentes, Zaqueu se levanta
se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É isso que acontece quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Ela muda as suas atitudes, ela muda o seu comportamento. Zaqueu tomou uma decisão certa. O jovem rico não, ele estava preocupado com a riqueza, estava preocupado com seus bens, com seus status, mas Zaqueu não. Zaqueu disse: eu quero chegar lá. E foi, e Jesus entrou na casa daquele homem, e aquele homem recebeu a palavra de salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto da palavra de Deus, irmãos, no versículo 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia! Se você está perdido nesta noite, se você acha que não está se encontrando na vida, se você acha que está distante do Senhor, hoje, esta noite, na Vila Vilã, o Senhor está te dando uma oportunidade, e é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade que pode não ter amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então reconheça nesta noite que você precisa de Jesus, reconheça que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, e saiba que vai acontecer alguma coisa nova na sua vida. Você vai nascer de novo, você será uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Hoje é dia de salvação. Aonde você estiver ouvindo este som, receba esta palavra e receba Jesus na sua casa, no seu coração, e saia daqui reconhecendo de que você não é mais o mesmo, porque uma vez que você tiver um encontro com Jesus, você passa a ser filho de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que nesta noite seja a noite de salvação para a sua vida. Você que aqui se encontra, se aqui nós temos alguém que ainda não tomou uma posição, como houve com aquele jovem rico que tomou uma decisão equivocada, mas Zaqueu tomou a posição certa, tomou a decisão certa, e a decisão que Zaqueu tomou foi uma decisão que mudou a história dele. Será que nesta noite nós temos alguém que deseja também tomar essa decisão de fé e dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, faz morada no meu coração, porque o Senhor quer mudar a tua história. Hoje pode ser o dia da tua salvação. Aleluia! Vinde a mim como estáis, disse o Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Certamente que Zaqueu, por mais que ele tivesse posse, por mais que ele tivesse posição social, mas certamente ele estava cansado daquela vida. Aquela vida para ele não tinha mais significado, e a vida que tem significado é uma vida com Jesus. E se você quer tomar essa decisão, erga de uma de suas mãos e diga: eu quero também que Jesus entre na minha vida. O Senhor está te dando uma chance. Não é uma decisão somente para mudar a tua história aqui na terra, mas essa decisão que você tomar vai mudar a tua história aqui na terra e vai mudar a sua história lá no céu. É lá no céu que você vai morar eternamente com o Senhor. Tome essa decisão hoje. É hoje que o Senhor quer escrever o teu nome no livro da vida, para que nunca mais você venha sofrer nesta vida, sofrer espiritualmente falando, porque quem tem Jesus no coração tem a bênção do céu para viver uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de esperança. E o Senhor quer fazer isso. Ele fez isso com Zaqueu e Ele quer fazer com a tua vida. Se você está a nos ouvir neste momento, tome uma decisão onde você estiver. Feche os seus olhos, fale com Deus e diga: Deus, Jesus, entra na minha vida. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Ó Deus, estamos diante da tua palavra que foi pregada nesta noite. O jovem rico tomou uma decisão equivocada e perdeu a grande oportunidade de salvação. Mas Zaqueu, aquele a quem o Senhor teve um encontro ali em Jericó, foi um homem que reconheceu que tu eras o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Que nesta noite, Senhor, outras vidas como Zaqueu posso estar dizendo também: Jesus, entra na minha vida, eu quero mudar, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu não aguento mais, a minha vida não tem sentido sem o Senhor, pois o Senhor é a razão da minha vida. Ó Deus, salva a Vila Vilã, Senhor, salva este povo que são teus, para que o teu nome venha a ser glorificado, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus